Agora, olha só, o Manhã Band News vai direto para o Nepal. É isso mesmo, no pé da montanha mais alta do mundo, o Everest, onde um grupo com 10 brasileiros está nesse momento em um dos locais mais remotos do mundo, tentando alcançar um grande objetivo que é escalar, fazer esse feito, né? Escalar o Monte Everest no Nepal e atingir o cume mais alto. São exatos 8.849 metros acima do nível do mar. Enfrentando frio extremo, ventos fortes, a falta do oxigênio. Entre eles está o Carlos Eduardo Santalena, que é líder ainda dessa expedição ao cume. E ele está ao vivo conosco, falando direto do campo base do Everest, onde eles aguardam uma janela de tempo bom. É ou não é, Carlos? Boa noite para você. Não sei que horas é aí, quais são as condições. Aqui é bom dia, então vou manter o meu bom dia. Conta um pouquinho aí sobre o local onde vocês estão e essa espera da janela de tempo bom. Bom, Patrícia, a gente está aqui a 5.350 metros, né, que para mim já é noite, mas bom dia para todo mundo que está no Brasil. O nosso objetivo aí é tentar o cume entre o dia 19 e 23 de maio. As janelas, elas são ainda não tão previsíveis, né? A gente vem acompanhando diariamente aí as previsões para poder encontrar aí o melhor dia para atacar o cume, tá? A gente já está aqui, já tem 35 dias de expedição, né? Então nós já fizemos algumas incursões no gelo, acima de 6.000, já tocamos 7.000 metros, né? E já voltamos aqui para o campo base. E agora essa expectativa, essa espera, né? É que a gente fica mais ansioso, mas a gente deve começar a subir no dia 16 para alcançar o cume entre o dia 20 e 23 de maio. Ansioso, mas não é. Você como líder da turma aí, não é a sua primeira vez. Eu estava vendo, você já subiu, já foi pelo menos 4 vezes ao cume do Everest, tá, líder de expedições há 15 anos, é isso, Carlos? Ainda assim fica ansioso? Exatamente, tem 15 anos que eu venho para cá, né? Esse, se Deus quiser, vai ser meu 5º cume nessa montanha, mas essa expectativa é sempre muito angustiante, né? Vamos dizer, porque tem uma série de pessoas que dependem dessa decisão minha, de quando vão subir, né? De como vão subir, de como vão fazer esse último ciclo, esse ciclo final ao cume, né? Então, evidentemente que para mim é um momento bastante importante, né? E bastante decisivo, onde exige de mim muita consciência agora no momento, né? E também uma certa paz mental para poder escutar somente aquilo que eu tenho de experiência e não escutar todos os murmúrios que existem sobre o acampamento, né? Ou as grandes suposições de datas e previsões aí que possam existir. Bom, então conta pra gente, Carlos, vocês estão em quantos? Todos são brasileiros? Como é que é, essa organização entre vocês? Vocês estão enfrentando quais condições agora nessa altitude que vocês estão? Nós somos 6 brasileiros e 1 equatoriano, né? A gente enfrentou na semana passada aí bastante adversidade no ciclo de aclimatação, onde a gente presenciou uma avalanche na cascata de gelo, que é o momento, vamos dizer, mais arriscado dessa escalada, que vai daqui do campo base, onde eu estou agora, até o campo 1, né? E agora a gente está em algum momento mais tranquilo, né? O nosso acampamento está bastante abrigado aqui a 5.350 metros, tem internet, né? Tem um certo conforto, vamos chamar assim, né? Mas ainda é muito alto, o ar é rarefeito. Nesses últimos 2 dias fez menos 26 graus Celsius por conta de um vento norte que bateu aqui na montanha. Hoje já está um pouquinho melhor e a temperatura externa deve estar em torno aí de uns menos 15 graus Celsius agora. A gente tem o mínimo de estrutura aqui, né? Que seja alimentação, staff que produção para a gente ainda pode dar o luxo de tomar um banho aí por semana, pelo menos, mas depois que a gente sobe daqui para os acampamentos altos, fica realmente muito mais rústico, muito mais hostil, né? A gente
acampa aí a cada 2 pessoas numa barraca bem pequena, né? E sofre aí bastante com o frio e com as adversidades da montanha, né? O principal risco, como eu comentei, é desse ponto onde eu tô até o campo 1, onde a gente tem uma zona de instabilidade de blocos enorme, né? Propícias a avalanche. Depois a gente tem até o campo 2, o Vale do Silêncio, que é uma zona um pouco mais segura, mais tranquila. E depois a gente entra numa parede de 61 graus de gelo duro, que vai até 8.000 metros, né? Então esse, para mim, é o ponto também de grande dificuldade, onde a gente entra na famosa aí, zona da morte, né? Onde a gente passa a suplementar oxigênio, porque o nosso corpo, a nossa fisiologia nessa altitude não corresponde como ao nível do mar, né? Então a gente precisa suplementar oxigênio engarrafado. Agora, ô Carlos, eu estou chocada aí com essa imagem que eu já tinha visto aqui e foi destacada pela nossa produção, que é um... Gente, me conta, o que é isso? Uma ponte, basicamente uma ponte de escada, para ser assim bem prática. Essa pessoa está passando por um abismo, são esses os caminhos que vocês enfrentam até o cume? Exatamente, esse é o ponto que eu comentei para você, que vai entre o campo base e o campo 1, que é a zona de maior instabilidade, e possui muitas gretas profundas, né, que são essas fendas que se abrem no gelo. Então a gente tem aqui uma equipe de sherpas, né, locais que mantém essa cascata de gelo estável, né, e quando a greta ela é muito profunda e muito distante um lado do outro, a gente opta colocar escadas de alumínio, né. Parece que é bastante inseguro, mas se você for ver aí, a gente tem 2 pontos, né, de fixação, onde a pessoa que está atravessando, né, está colocando os braços e está se prendendo, né, com mosquetões aí. Então, embora haja uma queda, ela vai estar segura, tá? Então não é um ambiente, embora seja extremamente vertiginoso, não é um ambiente extremamente perigoso, tá? Os grandes blocos e as avalanches são muito mais perigosas do que, por exemplo, atravessar uma fenda, né, tecnicamente falando. Mas evidentemente que um ponto como esse a gente passa bastante vertigem, né? Tem que olhar para baixo, a profundidade é bastante profunda mesmo, né? Algumas gretas chegam aí a 150 metros de profundidade, então a gente nem consegue ver o fundo ultimamente e causa na gente uma certa vertigem. Mas a gente está preparado para isso, né? A gente faz aí um processo de na América do Sul, nas montanhas andinas, né, para que as pessoas possam aí aos poucos ir se acostumando com esse ambiente vertical ou esse ambiente vertiginoso. Né? Você até trouxe uma curiosidade, que não é simplesmente ir desbravando, que antes do grupo tem uma equipe aí meio que nativa da região, Sherpas, é assim que fala? Eles vão abrindo, eles vão fixando cordas, exatamente. Como é que funciona? Nesse caso, né, dessa região que vai do base ao campo 1, que a gente chama de cascata de gelo, a gente tem uma equipe específica que se chama Icefall Doctors, né, que são os doutores da cascata de gelo. Então essas pessoas elas vão diariamente conferir para ver se as cordas estão bem colocadas, se essas escadas não cederam, né, porque essa é uma região que está em constante movimento, tá? Então possivelmente quando a gente descer por essa escada, ela já não vai mais estar aí, ela vai estar num outro ponto, né, e realocada também. Então a gente tem uma equipe específica no campo base, né, para todas as expedições que sobem o Everest. A gente paga uma taxa, né, para que essas pessoas se dediquem diariamente a fazer a realocação dessas escadas e das cordas fixas que a gente diz nesse trecho que vai do base A1, a famosa aí cascata de gelo do Khumbu, né? Tá certo. Agora conta pra gente, né? Eu estava vendo aqui um pouquinho sobre essa questão de você ir perdendo o oxigênio, né? Então, onde você está, a taxa de oxigênio é de quanto? Como isso vai diminuindo? Quais são os efeitos do corpo? O que você orienta aqueles que são menos experientes que você, Carlos? Bom, aqui onde eu tô, né, a gente pode dizer que é 50% do que existe aí ao nível do mar, né? Se ao nível do mar tem 100% de oxigênio disponível, grosseiramente falando, aqui onde eu tô no campo base, a gente já tem 50%. E no cume do Everest, que está 8.848 metros, a gente tem 25% somente, né? Então a gente vai aferindo a oxigenação das pessoas diariamente, vai conferindo os processos fisiológicos adaptativos, né, como
o aumento da pressão arterial e o aumento da frequência cardíaca diariamente, para ver que cada um esteja aí num processo de adaptação ou aclimatação saudável para poder tentar. Mas como eu comentei, o Everest nunca deve ser uma primeira aventura, né? Então a pessoa deve se conhecer em altitude ainda aos 4.000 metros nos Andes, ou 5.000 metros nos Andes, 6.000 metros, né? Para que depois venha aos 8.848 metros aqui do Everest. Então não vale a pena, evidentemente, vir ao Everest diretamente, né? A pessoa tem que se conhecer com experiências antes para poder estar aqui, né? E a nossa orientação aqui, evidentemente, seguindo essa expedição, a gente vai fazer a utilização de oxigênio suplementar a partir de 7.000 metros, o que eticamente dentro do montanhismo é plausível, né? A gente diz eticamente porque até aí o corpo consegue criar adaptações fisiológicas, né, para transportar oxigênio eficientemente nas células, né? A partir dos 7.000 metros, a gente não tem nenhuma comprovação científica que a gente possa, que o ser humano possa, né, se adaptar fisiologicamente, por isso que a gente opta aí pela suplementação de oxigênio. Existem, evidentemente, muitos seres humanos que já fizeram sem oxigênio, mas é infinitamente menor a quantidade de pessoas que chegam ao cume do Everest sem oxigênio. Muito bem. Enfim, agora o caminho é sempre o mesmo, Carlos. Eu vi aqui você já foi 4 vezes, né, ao cume do Everest, é muito experiente, já foi também a outros montes importantes, tem recorde no Guinness Book, tem recorde com a sua esposa, como casal que já subiu aí. É sempre o mesmo caminho ou não? Cada temporada é um caminho diferente, os desafios são diferentes? É sempre o mesmo caminho, tá? Mas os desafios são sempre diferentes, ou seja, o clima varia muito, as temporadas variam muito, né? A gente está tendo aí um processo de aquecimento global também já sabido, então as temporadas de primavera aqui no Nepal, elas têm sido bastante úmidas, elas têm sido bastante quentes, né? O que promove aí riscos de avalanches, né? E a principal rota diferente que tem realmente é a cascata de gelo. Esse é o principal grande desafio da rota, né? Então, anualmente, essa rota dentro dessa cascata, desses blocos gigantes de gelo, ela acaba se alterando ano a ano, tá? Fora esse trecho, todos os trechos são quase que exatamente iguais, né? A gente vê a corda fixa do ano passado, por exemplo, então a gente vê que o caminho ele é exatamente igual, mas totalmente diferente, porque as pessoas que o percorrem também são diferentes e o clima, né, a previsibilidade do também é totalmente diferente ano a ano, né? Então a gente tem anos mais quentes, mais propensos a avalanches, a gente tem anos mais frios, né, onde a qualidade do gelo se parece com rocha, a gente não consegue cramponar, não consegue usar as nossas ferramentas de forma adequada, né? A gente tem anos aí onde existe a impossibilidade de subir, como foi em 2015, né? Que teve uma tragédia aqui, um grande terremoto que assolou o país, né? Então, a gente pode... que o teto basicamente é o mesmo, mas a experiência em si é completamente diferente ano a ano, né? Por isso que me encanta vir aqui, né? Aqui é um lugar onde a gente sente a impermanência da vida quase que a todo momento. Tá certo, Carlos. Enfim, bom trabalho, um bom percurso a vocês, que vocês sigam em segurança, que logo chegue essa janela de tempo bom e que assim permaneça até que vocês alcancem aí o ponto mais alto do Nepal e, enfim, você consiga concluir mais uma expedição como essa, incrível e que de alguma forma leva a gente de carona também, viu? Obrigada por nos atender também aí de um ponto tão remoto do mundo. Obrigado, Patrícia. E se Deus quiser, nos próximos dias a gente toca lá no topo do mundo de novo. Boa, vai com tudo aí. Um abraço a todos.